O mega vazamento ocorrido em janeiro, que expôs os dados de milhões de brasileiros, evidencia mais do que nunca a necessidade de proteger a privacidade no ambiente digital. O Jornal da Câmara conversou com uma especialista no assunto e traz as dicas para você. Em janeiro, mais de 220 milhões de brasileiros tiveram seus dados pessoais expostos na internet. Provavelmente os meus dados pessoais estavam nesse meio. Todos ficaram assustados com essa informação e aí vem o questionamento: será que existe alguma forma de evitar que os nossos dados pessoais sejam vazados desta maneira? Bom, é justamente por isso que eu converso agora virtualmente com a Camila Leite, que é analista do Programa de Telecomunicações e Direitos do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o IDEC. Olá, Camila, me diz uma coisa, de que forma esses dados foram vazados? Pois é, existem diversas maneiras desses dados serem vazados. Um primeiro método é a raspagem desses dados de bases de dados públicas. Então, algumas dessas informações estão disponíveis, como nome, em algumas bases do governo, o CPF das pessoas estão disponíveis, mas o que as pessoas fazem é raspar, é juntar esses dados e unificar numa base de dados. Então, primeiramente, podem ser dados públicos. E aí também podem ser dados hackeados de bases de dados ou do governo ou de bureaus de crédito, como aqueles do cadastro positivo, e também hackeados pessoalmente das pessoas. Camila, agora, de que modo isso prejudica o consumidor? É possível que haja um aumento aí no número de golpes financeiros por causa desses dados vazados? Infelizmente, sim. Existe um grande risco de aumento de golpes, especialmente golpes financeiros. Isso pode ocorrer via telefone, via e-mail, SMS, WhatsApp, de diversas maneiras. Tem como a gente perceber que os nossos dados foram vazados, Camila? Então, nesse último vazamento de dados, que afetou mais de 200 milhões de brasileiros, muito provavelmente quase a população inteira foi afetada, inclusive tem dados até de pessoas falecidas, então sim. O que tem como conferir, por exemplo, se transações financeiras suspeitas foram realizadas, isso dá para conferir, por exemplo, no site do Banco Central, existe um mecanismo chamado Registrato, então dá para ver se abriram um financiamento no seu nome, por exemplo, o aplicativo da Caixa, e conferir se, por exemplo, o seu FGTS, se você tiver direito a isso, ou o seu auxílio emergencial não foi sacado por um terceiro que nem você. Então é importante estar atento a todo momento. Isso em relação a termos financeiros. E fora isso, desconfiar de ligações, SMS que peçam confirmação de informações, de dados pessoais e informações semelhantes. E que cuidados devemos ter nessa nossa relação aí com a internet? Primeiramente com senhas fortes, né? Por exemplo, no e-mail, para desbloquear o celular, ter senhas fortes com letras maiúsculas e minúsculas, com caracteres especiais como arroba, como exclamação. Então, em primeiro lugar, isso, e nunca compartilhar com terceiros a sua senha, nem código, por exemplo, recebido por SMS de confirmação do WhatsApp. Em segundo lugar, sempre desconfiar de ligações que peçam confirmações de dados. Se é uma instituição oficial, normalmente ela tem outros meios mais oficiais de fazer isso. Então, por exemplo, se for um e-mail, reparar o remetente, citar arroba o nome da organização, o nome da empresa, para ver se não tem um remetente com um nome um pouco suspeito. Se o link, ele também não tem um nome suspeito, se o link tem o cadeado de proteção que demonstra certificado de segurança do site. Uma coisa importante que dá para fazer no dia a dia também é colocar uma autenticação de 2 fatores, tanto no WhatsApp quanto no e-mail. Isso faz com que você tenha não somente a sua senha de entrada, mas tenha que confirmar sua identidade de outra maneira. Isso é muito bom, assim, um jeito mais forte de demonstrar que a sua identidade.